Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui, né? Eu estou gravando os comentários dessa segunda aula de antropometria, onde a gente vai falar sobre as circunferências, também chamadas de perímetros, tá bom? Bom, seguimos aqui, né, na resistência, torcendo para que esse período seja o mais breve possível. Na semana passada, na turma da noite, na hora do chat, tinha pouquíssimos alunos, aí eu pedindo para vocês não esqueçam de fazer o chat depois da aula. Eu estou colocando de novo ali umas atividades relacionadas ao conteúdo, então façam, né? Porque a gente depois vai somar essas atividades aí à nota de vocês e, enfim, para praticar também, que a avaliação nutricional, essa parte de antropometria, a gente tem que praticar bastante as formulazinhas, assim, para ficar isso bem esclarecido. Eu deixei um comentário na APS, na segunda APS, que eu estou disponibilizando para vocês junto com essa aula, que é assim, se tudo der certo, né, se a gente retornar ali no dia 30, como tinha sido previsto, eu vou fazer a correção dessa APS em sala com vocês. Se por acaso esse período se estender um pouco mais, a gente não sabe o que vai acontecer, eu faço a correção via vídeo, tá bom? E a gente vai trabalhando dessa maneira. Então, deixa eu dar um tchauzinho aqui para vocês e até logo. Bom, pessoal, as circunferências são uma das medidas antropométricas que nos servem, né, como uma alternativa para analisar a composição corporal. Então, a gente, com essas medidas, a gente avalia os chamados perímetros, né, ou as circunferências de algumas regiões específicas do nosso corpo. Essa é uma técnica bastante simples, né, tem essa vantagem, ela é bem aceita porque ela não, né, demanda nenhum esforço e nenhum desconforto, nem do avaliado e nem do avaliador, tá? Mas ela, em algumas circunstâncias, ela demonstra bastante fragilidade, porque ela não traz, né, ali de forma significativa resultados acerca da quantidade de gordura corporal. Quando a gente faz as medidas, as circunferências, a gente acaba incluindo outros tecidos e outros órgãos do corpo, além do tecido gorduroso, do tecido adiposo. Então, essas são medidas que, de forma isolada ou às vezes combinadas, tá? Com outras medidas, como por exemplo as dobras cutâneas, podem indicar ali o estado nutricional de um indivíduo e o padrão da gordura corporal dele. Ela sempre é feita com o uso de uma fita métrica inextensível e não elástica. A fita métrica é conhecida, de costureira mesmo, né? A gente tem uma fita métrica um pouquinho mais estilizada, menorzinha, mais fininha, mas enfim, a medida é absolutamente a mesma, tá? Isso é uma questão só de estética, mas a gente pode fazer todas as medidas com a fita de costura mesmo, tá? É preciso que as medidas sejam feitas de maneira seriada pelo mesmo observador. Então, a gente repete, né, essa medida ali 2 ou 3 vezes e faz em série sempre, preferencialmente pela mesma pessoa, porque pode haver, né, alguma variação entre um avaliador e outro. A gente tem que ter bastante cuidado para evitar fazer uma compreensão maior do tecido adiposo no momento da medição e tentar posicionar, e tentar não, né? E tratar de posicionar a fita de maneira correta, tá? Os princípios fisiológicos das circunferências e as suposições que elas nos trazem são de que essas medidas são afetadas pela massa gorda, pela massa muscular e também pelo tamanho do esqueleto de cada pessoa. Então, todas essas circunstâncias acabam refletindo na quantidade de massa gorda e de massa magra.
a gente tem duas categorias de circunferências. São elas as musculares e as não musculares. As musculares são aquelas realizadas, né, no tórax e nos membros superiores e inferiores, e as não musculares em abdômen e em algumas articulações. Para quem que a gente indica, né, fazer as circunferências? Quando que elas estão indicadas? Elas estão indicadas quando, né, por uma circunstância, o nosso avaliado tenha uma quantidade de gordura corporal excessiva, onde, né, a utilização das dobras ou pregas cutâneas não seja recomendada. Em que situação que isso acontece? Bom, quando as medidas de pregas ou de dobras cutâneas ultrapassa os 40 milímetros, ele deixa de ser uma informação confiável, né? Então, aí a gente usa só as circunferências. E a gente usa também para reunir informações, né, relacionadas ao padrão de distribuição regional da gordura corporal. Na prática de nutrição esportiva, a gente usa também para acompanhar, né, os níveis de hipertrofia em determinados locais do corpo. Qual que é o protocolo para fazer as circunferências? O que a gente tem que se atentar na hora de fazer essas circunferências? Bom, primeiro, elas devem ser aferidas sempre no lado direito do corpo. Por que a gente pede isso? Porque se o avaliador mudar, né? Então, por exemplo, hoje eu fiz as circunferências de um paciente e amanhã você é o nutricionista que está lá no ambulatório, é você que vai fazer. Para diminuir o risco de diferenças nessas medidas, a gente cria um protocolo de que sejam sempre realizadas do lado direito do corpo. É claro, né, que algumas circunstâncias, por exemplo, quando a gente faz em pacientes que estão hospitalizados, pode ser que esse paciente tenha algum acesso do lado direito, ou esteja imobilizado, né? Então, aí a gente tem que usar o lado esquerdo. Mas se a gente fizer isso, a gente tem que especificar, na hora de anotar, qual foi o lado que foi aferido, tá? Outra coisa, a gente tem que identificar de maneira cuidadosa o local que vai ser avaliado, que vai ser mensurado. Mensurar de 2 a 3 vezes cada local em ordem rotacional. Então, vai rodando, né, mudando um pouquinho o ponto de leitura para poder comparar essas 3 medidas para evitar aí as variações. Utilizar a fita métrica, a gente já falou, né? Cuidar com a tensão aplicada na fita. A gente não pode nem comprimir a pele ou o tecido subcutâneo demais e nem soltar ou nem deixar a fita frouxa. E a gente, né, tem que levar em consideração que a precisão das circunferências entre uma medida e outra deve ser de no máximo 1 centímetro para o ombro, para o peito, para o abdômen, cintura e quadril, meio centímetro para a coxa, 0,2 centímetros para a perna, tornozelo, pulso, braço e antebraço. O que isso significa? Eu vou fazer 2 a 3 vezes a medida no mesmo local, né? Então, no máximo que elas podem variar são esses valores que eu falei para vocês agora. Se a variação for muito acima disso ou acima disso, né? Não precisa nem ser muito. A gente tem que desconfiar que tem alguma coisa que não está sendo feita de maneira adequada e repetir a mensuração. Vamos começar falando das circunferências e por que, né, que a gente utiliza essa ferramenta dentro da avaliação nutricional. Então, assim, ó, algumas concentrações de gordura apontam, né, fatores de risco para determinadas circunstâncias patológicas. Por exemplo, a concentração de gordura visceral, né, aqui, ó, na barriga, né, no abdômen, no peritônio, entre as vísceras, independente, né, da gordura corporal total, ou seja, independente se
o dono desse abdômen é magro ou é gordo, é um fator de risco para doenças cardiovasculares e para diabetes mellitus. Nossa, mas por que será, né, que esse detalhe de acúmulo de gordura traz aqui esse risco para desenvolver esse tipo de doença? Bom, então vamos pensar nos adipócitos que são encontrados ali na região visceral, né, na região do abdômen. Eles, por si só, já têm uma quantidade reduzida de receptores de insulina, tá? Se esses adipócitos, né, sofrem lá as consequências do balanço energético positivo, lembra o que eu falei para vocês? Ou seja, uma superalimentação, né? Ou seja, uma oferta de alimentos, uma ingestão de alimentos maior do que a necessidade, associada ao sedentarismo, vai acontecer nesse tipo de tecido o que a gente chama de hipertrofia. Nos outros tecidos, né, que são tecidos gordurosos periféricos e subcutâneos, a gente, né, esse adipócito sofre uma hiperplasia, ou seja, ele aumenta o número de adipócitos. Na região visceral, na região do abdômen, ele se hipertrofia, veja que mantém a mesma quantidade e esse adipócito vai ficar bem grandão e vai ficar acumulado ali na região central e visceral. Bom, se antes, né, dele sofrer essa hipertrofia, eu já tinha comentado com vocês que ele tem uma quantidade reduzida de receptores, né, de insulina. Por exemplo, no caso do diabetes, essas características aí vão levar a uma maior produção de ácidos graxos livres, que chegam lá do fígado, que vão competir com a oxidação de glicose, aumentando ainda mais a resistência à insulina. Então, vocês vão ver, né, em terapia nutricional, lá com a professora Marília, que uma das causas do diabetes 2 é a resistência à insulina. A gente pensa que é só a não produção de insulina, mas não. Ele pode produzir em quantidades adequadas, mas ele não consegue captar essa insulina. Bom, e no que se refere ao risco para doenças cardiovasculares, esse adipócito visceral, ele é maior, né? Já disse para vocês, tem menos receptores de insulina. Então, ele é mais lipolítico, ele tem uma maior afinidade com as gorduras e muito próximo ao sistema porta, ou seja, vamos usar um termo aqui muito simples, vai cair, né? Vai entrar muito mais gordura no nosso sistema venoso, no sistema porta, e há o risco de aumento de acúmulo dessa gordura nas veias e nos vasos e nas artérias é muito maior do que uma pessoa que não tem esse tipo de hipertrofia de adipócitos nessa região, certo? Bom, então, né, tendo em vista essas informações que a gente viu agora, quando a gente analisa o padrão de distribuição regional da gordura corporal, eles podem nos dizer, né, se existe risco para determinadas doenças, para o desenvolvimento de determinadas doenças ou não. Então, a gente tem basicamente dois padrões, tá? O padrão centrípeto, que também é chamado de androide, tá? É o que a gente chama de maçã, né? Ele é mais comum nos homens, tá? Então, aqui o quadril, né? E o quadril e as pernas, as coxas mais finas, e o abdômen, que é uma região visceral mais, com gordura visceral mais acumulada. Então, ele tem essa maior quantidade de gordura na região do tronco, principalmente na cintura, e uma quantidade relativamente menor de gordura nas extremidades, braços e pernas. E aí a gente tem o padrão periférico ou o ginecoide, que é mais comum nas mulheres, que é definido pelo maior depósito de gordura nas extremidades, sobretudo nas regiões de quadris, glúteos e coxa superior,
comparado ao tronco. Qual que é o padrão que tem maior risco para doença cardiovascular e diabetes? O androide, né? Tem maior risco. Não significa que esse padrão aqui não ofereça nenhum tipo de risco relacionado à obesidade, mas o maior risco em desenvolver esse tipo de doença